qual o impacto da reforma tributária no mercado de carne de frango, carne bovina, entre outras proteínas. Você conseguiu encontrar facilmente essa resposta? Não foi fácil de encontrar, tive que consultar muitas pessoas, inclusive na indústria, na grande indústria, todo mundo muito perdido, né? E o que eu identifiquei, conversando inclusive com advogados tributaristas, que não é a minha especialidade, mas a gente precisa conseguir decifrar, né? É o nosso trabalho aqui, é que fica tudo muito subjetivo, porque não há uma definição criteriosa em relação a quanto será o IVA, né? Que parte aí, se subdivide aí no CBS e no IBS. Então fica subjetivo porque quando a gente implica que vai haver 60% de desconto para as carnes que já ficaram fora da cesta básica, aí a gente pode entrar em outras discussões. Mas é 60% em cima de quê? Quero saber de você, Conchon. Parte de qual IVA? A questão que a Lígia traz para começar a nossa conversa, ela é fundamental, porque a gente está falando percentual de algo que é um X. A gente sabe qual é esse X para entender se no futuro muito breve a gente vai estar pagando mais imposto ou menos imposto? E nós conseguimos colocar na PEC, durante o ato da disposição transitória, constitucional transitória, que a carga tributária do IVA, do IBS e da CBS não deve ser superior à média histórica dos últimos anos. Ou seja, nós conseguimos, de fato, colocar um dispositivo constitucional para que esses 26,5 que cogitas não se transformem em 28, 29 ou 30. De fato, a alíquota desse tributo deverá ser a necessária quando comparado à arrecadação anterior à aprovação da PEC. Ou seja, nos dá um certo alívio, mas sim, de fato, nós não temos neste momento a definição concreta de uma alíquota que vai incidir sobre os bens e serviços nos próximos 10 anos ao longo dessa transição. Aí, Lígia, pergunta para você e para trazer para nossa audiência essa discussão sobre carnes, proteína animal, alimento básico, alimento que garante saúde para as pessoas, né? Ele não está na cesta básica com alíquota zero. Era uma demanda, inclusive, do setor do agro. Como você avalia impactos dessa situação? Pode haver algum tipo de impacto em demanda? Como isso recai sobre o pecuarista brasileiro na sua avaliação? Novamente a gente vai partir da base, né? Desconto, entre aspas, de 60% em cima do imposto recairia em cima de quê? Então, para a gente estabelecer um impacto, certamente a gente precisa saber qual que é a base, né? De onde se parte. Agora, obviamente, se permanecer tudo como está, mais ou menos, alguma variação muito pequena, a gente pode estabelecer que há uma dinâmica similar à de hoje, né? Se houver um pouquinho menos de imposto, pode-se dizer que vai haver estímulo, né, sobre o consumo de carne. Aí o contrário também é verdadeiro. Se houver um aumento de imposto final ali, a gente vai ter isso repassado ao consumidor e em potencial geométrico, né, exponencial por toda a cadeia. Até chegar ao consumidor final, a gente sabe que aquilo vai aumentando, né? Não é simplesmente uma conta de somar. Conchon, por que as carnes não conseguiram a tão sonhada pelo setor agro e por muitas famílias brasileiras alíquota zero para que elas finalmente estivessem incluídas na cesta básica? E também uma vírgula aqui, isso ainda pode acontecer, o texto pode sofrer modificações. Correto. Concordo com o que a Lígia bem colocou. O argumento de que as carnes não entraram na cesta básica isento foi de que elas, uma vez inseridas na cesta básica isenta, impactaria a alíquota padrão. O que não faz muito sentido, porque, como a Lígia bem colocou, a população brasileira ela é consumidora de proteína animal. Então a gente tem que observar isso. E o que nos assustou de uma maneira muito forte foi de que um decreto recente, publicado pelo governo federal, do Ministério da Saúde, que cria a cesta básica nutricionalmente adequada, as proteínas animais estão figurando nesse decreto. Ou seja, o governo federal publica um decreto mostrando o que é saudável para a população consumir, e logo 1 mês, 2 meses depois, publica a proposta de uma regulamentação de uma cesta básica em que as carnes não estão figurando, com o argumento de que vai elevar a alíquota. Se, por um lado, eleva a alíquota padrão, como a Lígia colocou, se não coloca as carnes na cesta básica isenta, a carne vai ficar mais cara para a população brasileira.
E isso vai se refletir na inflação. E isso vai se refletir, inclusive, nas taxas de juros de longo prazo. Ou seja, não faz sentido algum, do ponto de vista nutricional, como o próprio governo federal já disse, e do ponto de vista de renda da população, com o argumento de que a carga tributária vai subir.